Olá, boa noite. Mudança nas tabelas da farmácia popular eleva preço de medicamentos para os consumidores. Estado e União firmam pacto da educação gaúcha contra o mosquito Aedes aegypti. Um alerta: falsários tentam extorquir familiares de pacientes internados em UTIs de hospitais da capital. Na última reportagem da série sobre a Transbrasiliana, os riscos da falta de conservação na rodovia. E a renovação na frota de ônibus de Porto Alegre, que entra em operação com aumento de tarifa. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Uma mudança na tabela de preços dos medicamentos do programa Farmácia Popular está causando prejuízo para os consumidores. É que o valor total dos subsídios pagos pelo Ministério da Saúde às farmácias credenciadas diminuiu, depois de uma revisão baseada nos preços praticados pela indústria e que estariam menores do que há um ano. Mas nas farmácias, o preço dos remédios ainda não caiu. Tem paciente pagando até 300% a mais em produtos de uso contínuo. 90% das 750 farmácias no estado estão no programa Farmácia Popular, mas o número pode cair. O governo reduziu até 50% o que paga por alguns dos medicamentos da lista. Uma revisão, segundo o Ministério da Saúde, já que os preços estavam mantidos há 2 anos. E com o tempo, alguns remédios baixariam de valor. Mas os donos de farmácia reclamam prejuízo. Nesta, o Simvalip 20 miligramas, por exemplo, é vendido por R$ 31,80. No Farmácia Popular, o governo cobre 30%, ou R$ 9,40. Ou a indústria baixa, ou o governo repassa mais, ou tira os impostos desses produtos. Não acontecer isso, realmente vai trazer problemas. Eu não sei até quando as farmácias menores, as independentes, conseguirão se manter dentro do programa. Só que a conta também está mais cara para o paciente. É que no Farmácia Popular são gratuitos os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma. Entre os demais, pode parte do custo ficar para o cidadão. Na lista, há medicamentos em que o governo federal paga de 30% a 90% do valor máximo de referência às farmácias. E esta diferença aumentou para o consumidor no último período, após a revisão do dia 12 de fevereiro. Está acontecendo uma diferença. Eu posso te dar um exemplo de uma substância, a simvastatina, que é um redutor do colesterol. Ela teve um aumento de quase 300% na participação do paciente na compra desse produto. O Ministério da Saúde garante que manteve os percentuais, mas alerta que as farmácias podem aplicar a diferença até o limite máximo de outra tabela, a do preço de mercado, definido pela Anvisa. Por isso, há diferença de farmácia para farmácia. O fato é que a dona Tereza saiu hoje com a sacola mais cara. Parte por causa de um medicamento da Farmácia Popular, que custou R$ 11,00 a mais. De R$14,00 agora eu tive que pagar 25. Tive que pagar com cartão porque eu não vim preparada, né? Esses remédios a gente sempre ganha. Imagina outras pessoas que vêm lá, não sei de onde, para comprar esse remédio, tem que voltar porque não estão com os R$25,00 na mão. Um larvicida biológico pioneiro desenvolvido aqui no estado pode ser mais uma arma no combate ao Aedes aegypti em ambientes domésticos. Segundo o fabricante, o produto aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é capaz de exterminar as larvas do mosquito sem causar danos a pessoas, animais ou plantas. Seu Armando cuida para não ter água parada no cantinho verde do apartamento. E agora ele reforçou o combate ao Aedes usando um produto de tecnologia gaúcha que mata o mosquito quando o inseto ainda não tem asas para voar e fazer estrago. Não tínhamos nenhuma alternativa, a não ser essas inseticidas comuns que, ao mesmo tempo que matava o inseto, matava muitas coisas também no ar. A FK Biotecnologia passou mais de 10 anos desenvolvendo a fórmula. Segundo a empresa, o produto é super eficiente no extermínio das larvas em ambiente doméstico. Ele é um larvicida biológico, então ele é um produto que é extraído de uma bactéria de solo, onde a gente produz essa bactéria na indústria e faz o quê? Essa bactéria, quando ela é
fermentada, ela produz uma proteína. Essa proteína, por si só, é totalmente inofensiva. O que acontece? Quando a larva do mosquito se alimenta dessa proteína, lá no intestino da larva do mosquito, essa proteína é transformada numa toxina. Mas isso só acontece na larva do mosquito. E aí ela mata especificamente a larva do mosquito. O fabricante garante que o produto também tem ação preventiva e não degrada o meio ambiente. Não faz mal à saúde das pessoas e dos animais e também não provoca danos às plantas. Esse produto, a gente sugere uma aplicação semanal. Pode ser aplicado nas bromélias, nos vasos de plantas, em qualquer lugar que acumule água, calha, pneu. Aplicação semanal com 3 borrifadas para 1 litro de água. O que a gente está vendo aqui, então, é uma bromélia, né? Ela concentra bem no centro da planta bastante água parada. Então, o borrifo vai sobre essa água? Isso, o borrifo vai sobre essa água, que é onde tem as larvas do mosquito. Então, a ideia é matar a larva antes que o mosquito nasça. O frasco do produto, que de acordo com o fabricante dura 1 mês, custa entre R$ 35 e R$ 40 no comércio. A empresa também investe em odorizador de ambiente com ação repelente. Operação Cadeira de Ferro. A ação da Polícia Civil desarticulou na manhã desta sexta-feira uma quadrilha de Porto Alegre e Alvorada que roubava carros na região metropolitana. 18 pessoas foram presas. A operação também resultou na apreensão de 5 carros, 3 armas, munição e cigarros ilegais. Os criminosos revendiam veículos e peças roubadas para contrabandistas de cigarros de Santa Catarina, do Paraná e da fronteira oeste do estado. Fim de semana de sol e calor no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, tempo parcialmente nublado com máxima de 33 graus. Em Santa Maria, tempo firme e temperatura na casa dos 32 graus na tarde de sábado. Em Cachoeira do Sul, o sol predomina e amanhã os termômetros variam dos 19 aos 33 graus. A frota de ônibus da capital vai ganhar cara nova a partir de segunda-feira. Mas o preço das passagens também. Os detalhes você vai ver ainda nesta edição. E logo após o intervalo, Prefeitura alerta para a ação de falsários que tentam extorquir dinheiro de familiares de pacientes internados em UTIs de hospitais da capital. Nós já voltamos. Semana de tempo instável na fronteira oeste. Em Uruguaiana, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva, máxima de 34 graus. Em São Borja, o sábado vai ter predomínio de sol entre nuvens com temperaturas de até 33 graus, mas na tarde de domingo pode chover. Faz calor de 33 graus também em Alegrete. Depois de um sábado com tempo firme, volta a chover durante o domingo. Perfil dos caminhoneiros. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte revela que no Brasil a idade média dos motoristas é de 44 anos. A renda líquida mensal é de R$ 3.900. Já a frota de caminhões do país tem cerca de 13,9 anos. E os profissionais rodam aproximadamente 10 mil quilômetros por mês. São mais de 11 horas por dia na estrada. Para alegria de uns e tristeza de outros, termina na madrugada deste domingo o horário de verão. À meia-noite, os relógios precisam ser atrasados em 1 hora. A mudança gera economia de luz, mas para algumas pessoas também transtornos. Até a meia-noite do domingo terão sido 126 dias de um sol camarada. Por causa do horário de verão, o estado economizou 0,6% em energia elétrica só na área de concessão da CEE. Parece pouco, mas equivale ao consumo de uma cidade de 40 mil habitantes. Já na área da RGE, que atende a 262 cidades, a economia foi de 0,44%. Mas o fim do horário de verão não influencia apenas na economia ou no relógio. O nosso corpo também sente as mudanças de se atrasar o dia em 1 hora.
O horário faz diferença para as pessoas. Muitas vezes elas se sentem irritáveis, irritadiças, não gostam do horário. O horário de alimentação parece que fica um pouco tumultuado, porque a fome aparece de maneira diferente. Enfim, quem almoça ao meio-dia vai ser 11 da manhã. Da mesma maneira a questão do sono, né? O sono vai aparecer de maneira diferenciada, vai aparecer um pouquinho mais tarde. Então tente já ir desacelerando para conseguir chegar na cama um pouquinho mais cedo. Ok, então a gente já sabe que a troca de horários altera o humor, o apetite. E para algumas pessoas vai além, dá um nó na cabeça. O horário de verão está terminando. A gente adianta ou atrasa o relógio? Não, como é que é a pergunta? Adianta, acho, né? Não, a gente atrasa em 1 hora. A gente ontem estava discutindo sobre isso. Eu me perdi também ontem. Está terminando o horário de verão, mas não o movimento no trânsito que é típico dessa estação. É um movimento em direção às praias do litoral norte gaúcho e de Santa Catarina. Só pela Freeway são esperados mais de 80 mil veículos entre hoje e amanhã. Neste momento, a rodovia quase atinge a capacidade máxima. São mais de 80 carros por minuto no quilômetro na região, na altura de Canoas. A Concepa informa que há previsão de liberação do acostamento com velocidade máxima de 70 km por hora nos horários de pico. A dica para quem quer pegar a estrada sem tranqueira é viajar amanhã depois do meio-dia. E o melhor momento de retorno é até às 4 da tarde de domingo. A ausência de asfalto num trecho de quase 70 quilômetros da BR-153, no norte do estado, é um perigo para quem trafega por lá. Na última reportagem da série sobre a rodovia Transbrasiliana, vamos mostrar a realidade enfrentada por moradores dos municípios de Quatro Irmãos, Erechim e Passo Fundo. A reportagem é da UPF TV. Em 19 anos de emancipação, Quatro Irmãos não possui nenhuma ligação asfáltica. Para chegar aqui, somente via estrada de chão. Quatro Irmãos é um município essencialmente agrícola, né? Ele tem uma área de 270 quilômetros quadrados, né? O maior produtor de soja do Alto Uruguai. Ela afeta nós porque nós não vem transportadora para Quatro Irmãos, para nenhuma empresa aqui, né? De oficina, né? Nós temos que sempre buscar as peças em Erechim. Erechim tem 102 mil habitantes, ela é assim, geograficamente central na região Alto Uruguai, formada por 32 municípios. Nós temos este foco industrial, ele é segmentado basicamente na área da alimentação. Temos aí uma parte do metal mecânico muito forte. Em Erechim, conhecemos este tecnólogo em estradas e topografia, que trabalha na área há cerca de 35 anos e que estuda a rodovia há cerca de 1 ano. Segundo Madri, a pavimentação deste trecho da BR-153 seria extremamente barata, cerca de 100 milhões de reais, se comparada ao custo previsto para duplicar a RS 135, que resultaria no triplo deste valor. O acesso a Ipiranga existe bem um corte de rocha único em todos os 68 quilômetros da rodovia, que tem pedra, tem basalto, que serviria para o asfaltamento da estrada. O asfalto está dentro da faixa do mínimo, porque ele corta ao meio. É uma pedra de boa qualidade, que barateria bastante o custo. Passo Fundo tem 158 anos de emancipação e conta com uma população aproximada de 200 mil habitantes. Passo Fundo passou por um processo de industrialização muito acentuado nos últimos 10 anos, e isso se somou a várias potencialidades do município. Um comércio muito forte, uma cidade que se destaca muito na área da saúde. De acordo com estudos feitos pela UPF, se traçarmos um mapeamento comparativo de distâncias de Passo Fundo a Quatro Irmãos, por exemplo, indo pela Transbrasiliana, há um encurtamento de 15 quilômetros em relação à RS 135. Considerando, por exemplo, a distância desses municípios até Passo Fundo, para a questão de saúde, a própria questão de ensino, né? Então, todos esses elementos estariam sendo facilitados. E como é possível perceber ao longo de todo o trajeto que percorremos, na conversa com representantes da indústria, do comércio, lideranças municipais, motoristas, agricultores,
a história se repete. Sim, é sempre a mesma história, vão enrolando e nunca saem. Não aconteceu, eu acredito, por falta de força política. Começar essa obra que é uma importância tão grande e tão aguardada por todas as gerações aí do nosso município. E eu acho que a gente está merecendo isso aí já há muito tempo. Alerta à população. Um homem está se passando por médico para tentar extorquir familiares de pacientes em UTIs. Desde quarta-feira, ele agiu em pelo menos 5 hospitais. A Prefeitura de Porto Alegre está investigando e pede para quem for abordado registrar a ocorrência na polícia. No Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, o último de 2 casos aconteceu na noite de quarta-feira. A dona Margarete ainda estava com a filha Isabelle, de 3 meses, na UTI pediátrica. O marido, que estava em casa em Sapiranga, onde moram, recebeu a ligação. O homem se apresentou como médico e cobrava R$ 1.400 por exames não cobertos pelo SUS. Ele disse que a nenê estava passando por uma dificuldade e que teria que fazer 7 exames. E que teria que ser uns exames com urgência, e ele teria que então pagar esse valor, porque com doença não se brinca, e ainda mais com criança. Meu marido entrou em desespero, né? Porque pensou, meu Deus, a minha esposa está lá com ela, não me ligou até agora, e vem uma ligação dessa para mim, ele entrou em desespero. Esse falso médico, que disse para o pai da Isabelle que se chamava Luciano, para outros familiares, disse que seu nome era Luiz Cláudio, Luiz Carlos. Ele conseguiu os dados através de uma outra fraude. Ele se fez passar por um médico aqui da Central de Regulação de Leitos da Secretaria Municipal de Saúde e entrou em contato com os hospitais. É que o setor liga todos os dias para os hospitais da cidade para fazer o mapa de leitos disponíveis. Mas desta vez, o falsário pediu mais. Conseguir a atualização do cadastro dos pacientes, tendo em vista que o motivo seria que estava fora do ar o sistema de informações da Secretaria da Saúde. A gente faz, através das ligações, é atualizar o mapa de leitos, ou seja, saber quantos leitos estão vagos naquele momento e qual a disponibilidade de aceitar transferência de pacientes para aquele momento. E alguma atualização cadastral, atualização de estado de saúde de algum paciente para transferência, mas em nenhum momento a gente pega dados cadastrais ao ligar para os hospitais. Outro caso parecido aconteceu no Hospital Mãe de Deus em janeiro, mas aí o falsário entrava no quarto das vítimas. A princípio, nesta semana, ninguém caiu no golpe e logo os hospitais foram orientados. A dona Margarete só concorda com uma frase do golpista: com saúde de criança não se brinca. Eu acho que essa pessoa ou não é pai ou não tem coração. E a gente continua falando de saúde. Já são 31 casos de microcefalia no Rio Grande do Sul desde outubro do ano passado, conforme balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. E pelo menos um deles tem relação com o vírus da Zika. Para combater o mosquito causador da Zika, dengue e chikungunya, os governos gaúcho e federal assinaram nesta tarde o Pacto da Educação contra o Aedes. O protocolo de cooperação foi assinado por representantes de organizações educacionais e dos poderes públicos municipal, estadual e federal. De acordo com o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, o combate ao Aedes aegypti precisa ser permanente. Por isso, a importância de mobilizar a comunidade escolar. Nossos estudantes irão ser um fator fundamental para a educação e acompanhamento nas suas residências desta nossa agenda. Nós queremos aqui preparar, a partir desse pacto, um conjunto de lideranças, de tal forma que, tão logo nós reiniciemos o nosso ano escolar, estejamos preparados para expandirmos rapidamente essa campanha. As Forças Armadas, que têm colaborado no combate ao Aedes, também vão realizar ações junto às escolas públicas e privadas, distribuindo material informativo e realizando palestras. Num segundo momento, nós vamos, junto com as crianças, um trabalho de conscientização, sair com essas crianças na sua área da escola, no seu bairro ali, para que elas, junto com os militares, possam então fazer uma campanha de busca de focos, de identificação e conscientização da população. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou o número de casos das 3 doenças provocadas pelo mosquito. Em 2015, 1.279 casos de dengue foram confirmados. Em 2016, 102.
A febre chikungunya teve 5 casos confirmados em 2015 e nenhum em 2016. E o Zika vírus não teve notificação em 2015, mas confirmou uma este ano. O Rio Grande do Sul tem casos autóctones, ou seja, contraídos dentro do estado, apenas de dengue. Nas primeiras semanas deste ano, a doença teve aumento de 700% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o número de suspeitas do Zika vírus é considerado estável. 49 aguardam o resultado de exames. Isso significa que a nossa população de mosquitos está crescendo, nós estamos tendo mais pessoas com dengue e, felizmente, nós ainda não temos a circulação do Zika vírus no estado do Rio Grande do Sul. A ação efetiva nas escolas está prevista para o dia 4 de março, quando os alunos estiverem em sala de aula e receberem orientação de como prevenir focos do mosquito em casa. Somente a rede estadual de ensino vai mobilizar cerca de 1 milhão de alunos. Estamos todos unidos frente ao mesmo tema, frente a uma mesma questão. Vamos fazer uma campanha junto? Vamos, mas temos que nos preocupar com a saúde pública, com as políticas públicas para a saúde no Brasil. Fazer, na prática, o combate ao mosquito na casa do aluno, envolvendo a sua família. Com isso, nós vamos multiplicar os agentes de combate ao mosquito e pretendemos chegar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Foi divulgado hoje o resultado do concurso público para escriturário do Banrisul. A prova foi aplicada em dezembro. O edital com o gabarito oficial e o nome dos aprovados pode ser acessado no site da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, responsável pela seleção. O fim de semana vai ser de tempo firme na região metropolitana. Amanhã a temperatura chega aos 33 graus em Porto Alegre, máxima de 33 também em Novo Hamburgo, que vai ter um dia de sol com poucas nuvens. No litoral norte, sábado bom para quem está na praia. Em Tramandaí, o sol predomina e os termômetros marcam até 29 graus. Depois do intervalo, nova frota de ônibus da capital começa a operar na segunda-feira, com passagens mais caras. É o que a gente mostra em instantes. Na região da Campanha, o fim de semana vai ser de sol e muitas nuvens. Em Bagé, a temperatura pode chegar aos 32 graus. Em Pelotas, o sábado vai ter céu parcialmente nublado e máxima de 30 graus. No domingo, podem ocorrer pancadas de chuva. A condição de tempo vai ser a mesma no litoral sul, onde amanhã o sol predomina, mas pode chover em pontos isolados na tarde de domingo. Frota renovada na capital. A partir da próxima segunda-feira, quando entra em operação um novo sistema de transporte coletivo, 296 ônibus novos passarão a circular pelas ruas e avenidas da cidade. Todos são equipados com ar-condicionado e adaptados para a acessibilidade. Pintados nas cores específicas de cada zona de atuação, os veículos foram apresentados na manhã de hoje, em cerimônia no centro de Porto Alegre. E a nova frota começa a operar no dia em que entra em vigor o reajuste nos preços das passagens de ônibus na capital. O aumento das tarifas pegou muita gente de surpresa. A repórter Lívia Guilhermano tem as informações. A tarifa de ônibus da capital vai passar de R$ 3,25 para R$ 13,75 já a partir da próxima segunda-feira. O valor dos lotações também vai aumentar, vai passar para R$ 5,60. O reajuste de 15,38% leva em conta o dissídio dos rodoviários e o índice de inflação. A necessidade de implantação de ar-condicionado na frota, definida pelo orçamento participativo, também pesou no cálculo. Os usuários do transporte coletivo ainda podem recarregar o cartão TRI com o valor de R$ 3,25 até amanhã, às 2h da tarde, na central de passagem da EPTC, no centro de Porto Alegre. Esses créditos terão validade de 60 dias. O anúncio da nova tarifa desagradou muita gente. 50 centavos acima, né? E 4 faz R$ 2 ao dia, dá um litro de leite.
Sempre pesa no bolso do trabalhador, não adianta. É um absurdo isso, a gente não tem mais, tá quase o mesmo preço do táxi, né? Valendo mais a pena, mais segurança até pra gente de táxi do que ir de ônibus. Sábado vai ser de tempo firme no norte gaúcho. Em Caxias do Sul, a temperatura chega aos 30 graus e o sol predomina durante todo o fim de semana. Em Passo Fundo, máxima de 31 e tempo parcialmente nublado amanhã. No domingo, tem chance de pancadas de chuva isoladas. A previsão do tempo é a mesma para Ijuí, que vai ter um sábado de sol entre nuvens e termômetros na casa dos 32 graus à tarde. O imposto sobre produtos industrializados cobrado na produção de vinho vai cair de 10% para 6% este ano. E a partir de 2017, o IPI será reduzido para 5%. A medida do governo federal foi anunciada nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. E por falar em uma das mais tradicionais festas aqui do estado, a gente mostra agora os desfiles típicos, que já começam a movimentar a terra da uva. Um show de beleza e dedicação com mais de 1.400 figurantes, bailarinos e músicos. Pelo menos 20 mil pessoas acompanharam o desfile, que pela primeira vez aconteceu na Avenida Plácido de Castro. E claro, os destaques foram a criatividade dos carros alegóricos e a corte da festa deste ano. E na quinta e última reportagem da série Os Sentidos da Festa da Uva, o assunto são justamente os desfiles. Quem conta mais sobre a história deles é a UX TV. Das carroças de bois utilizadas pelos colonos aos carros mecânicos projetados por profissionais. O corso alegórico é um dos momentos mais esperados da Festa da Uva. Comunidade e turistas param para ver o desfile, que resume em arte, envolvimento e dedicação a alguns dos símbolos que construíram a história da imigração italiana. O corso alegórico na Festa da Uva, ele se tornou um elemento fundamental, porque na primeira festa, em 31, foi uma festa de um dia só, não teve corso. Mas no segundo, em 32, depois nos anos 30, ele se tornou a festa da uva em si. Depois de 80 anos de festa, mais de 80 anos, ele foi evoluindo muito. E hoje a exigência é maior, porque se tem que dar uma resposta em termos de identidade, de emoção e de que a pessoa se sinta representada pelos figurantes, pelos cenários, pela música, mas também precisa dar uma resposta artística a uma exigência maior, que hoje a tecnologia tudo desafia para isso. Que a música seja bem escolhida, que seja bem feito um roteiro, mas a participação popular dentro disso é o grande conteúdo que dá a identidade do desfile da Festa da Uva. O maior desafio é tentar dizer a mesma história com atualidade. Quem é Caxias? Como é que Caxias se conta hoje? Como é que ela se mostra hoje? Que não é mais uma cidade de agricultura, é uma cidade de alta indústria, é uma cidade de tecnologia. Então, também isso precisa estar presente, ao mesmo tempo que tem que estar presente essa história. O corso alegórico para a Festa da Uva significa um grito de vitória. E no temporal do dia 29 de janeiro, aqui em Porto Alegre, uma das cenas mais marcantes foi a do Cisne Branco. A tradicional embarcação turística da capital foi virada pela força dos ventos. Hoje, o Cisne Branco completa 40 anos. E a gente encerra a segunda edição com uma homenagem ao aniversariante. Fica a torcida para que logo, logo ele volte a fazer a alegria dos porto-alegrenses e visitantes. Nós voltamos na segunda-feira, às 19h, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá!